Você crê que o Senhor tem uma palavra diretiva para o teu coração nesse momento? Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que dizem assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Queridos, nós precisamos meditar nessa palavra. Como é importante nos lembrarmos das coisas que são cruciais. Precisamos nos lembrar que a nossa alma ela é eterna e que um dia, quando fecharmos os olhos nessa terra, abriremos os olhos com fração de segundos no lugar que escolhemos viver a eternidade. Então a hora é agora de verdadeiramente nos arrependermos, de crer que Jesus Cristo é o Salvador e de aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador e procurar uma mudança de vida, procurar nascer de novo. É por isso que nós precisamos nos lavar nas águas do Espírito. A gente precisa voltar o nosso coração para Deus. Hoje nós vemos são as ministrações falando sobre prosperidade, sobre alívio de dores, sobre tantas coisas relacionadas a essa terra, mas pouco se vê alerta sobre o inferno, e o inferno ele é real. Jesus ele fala muito sobre o inferno na Bíblia. Então, se o próprio Cristo ele tenta nos alertar sobre a importância de que nós venhamos dar ouvido à voz de Deus e não ir para aquele lugar terrível, tenebroso, se Cristo ele deu a própria vida por mim, por você, para que a gente não vá para aquele lugar. Se Cristo ele verdadeiramente se entregou na cruz do Calvário para que hoje nós tivéssemos vida, e olha tudo aquilo que ele passou, não foi em vão, mas foi para um bem maior. Então não brinque com a sua salvação. Pare para se perguntar hoje como tem sido o seu relacionamento com Deus. O que você tem feito diante do Senhor? Quem é você aí dentro da tua alma, do teu espírito? Queridos, tem pessoas que saíram para trabalhar e infelizmente não voltaram. Tem pessoas que foram dormir, mas não acordaram. Quantas são as pessoas que têm perdido a sua vida? Quantas almas estão por aí e a gente não sabe se estão salvas ou se foram para o castigo eterno. Então pare para se perguntar hoje, porque hoje você tem uma chance. Você ainda está aqui. Essa é a hora que eu creio que o Senhor escolheu para que você venha se arrepender dos teus erros, das tuas falhas, para que você venha verdadeiramente crer que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Essa é a hora que o Senhor preparou, que eu creio, para que você venha aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós precisamos voltar àquele tempo em que nós pensávamos na eternidade. São tantas coisas, queridos, nesse mundo. Tantas ministrações sobre prosperidade, sobre tantas coisas, mas nós não vamos viver eternamente nessa terra. Eu não sou contra a pessoa pedir a Deus prosperidade, não é nada disso. Mas a gente precisa se preocupar com a nossa alma. A gente precisa entender que a nossa prioridade é o nosso relacionamento com Deus, que tudo aquilo que a gente vai viver aqui nessa terra vai passar. A gente precisa se lembrar que um dia estaremos diante do Senhor prestando conta de tudo que a gente fez, de toda a palavra que saiu da nossa boca, de tudo aquilo, quer seja bom, quer seja mal. Então a gente precisa pedir para o Espírito Santo, me conduz ao caminho que eu devo andar. Me ajude a me arrepender dos meus erros e das minhas falhas, porque a hora é agora. Queridos, não há mais tempo de brincar com o Evangelho. A gente não sabe o dia nem a hora que o Senhor Jesus virá. E a gente também não sabe o dia e nem a hora que o Senhor nos levará. Então você precisa pensar
Que se o Senhor chamar o teu nome hoje, se você for morrer hoje, você estará salvo, você estará salva. Às vezes a gente acha que porque a gente está fazendo muita coisa para Deus, está fazendo muita coisa, mas quem você está se tornando por essas tantas coisas que você está fazendo? Porque às vezes achamos que porque a gente está fazendo isso ou aquilo, obras de caridade, estou servindo na igreja, mas quem você é por dentro? O que há no teu coração? O Espírito Santo se move em você? Você tem os frutos do Espírito? Você tem intimidade com Deus? Você busca o Senhor em espírito e em verdade? Existem tantas situações que as pessoas se preocupam tanto com o que vão falar, com o que vão pensar. Queridos, tudo vai passar. Um dia Simei estava lançando pedras contra Davi, falando coisas injustas a respeito de Davi. E o que as pessoas pensam ao nosso respeito muda de acordo com as nossas circunstâncias. Então não se prenda ao que as pessoas estão dizendo ou estão achando. Se humilhe na presença de Deus. Davi, ele não estava nem aí. Simei lançava pedra. Se Davi quisesse matar Simei, ele mataria, mas ele nem quis, ele nem fez questão. Abissai queria tirar a vida de Simei, mas Davi não permitiu. Porque Davi, ele se importava era com o que Deus pensava a respeito dele e não com o que as pessoas estavam dizendo, porque ele entendeu que isso é transitório. As pessoas nos rotulam, às vezes até mesmo de acordo com o coração delas. Lembra do irmão de Davi que olha para Davi e diz: conheço as tuas más intenções. Queridos, a gente sabe que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E quem é que conhece a intenção do coração de alguém? Ninguém conhece a intenção do coração de ninguém. Então não se importe. Às vezes a gente passa algumas vergonhas, a gente é mal interpretado, a gente é julgado, nós somos apontados. Mas o que importa é quem nós somos dentro do nosso coração. São as nossas verdadeiras intenções. Não se importe com os dedos que estão apontados para você. É melhor ser envergonhado nessa terra e ir para o descanso eterno, se encontrar com o Senhor Jesus, do que receber as melhores honrarias nessa terra e queimar eternamente no inferno. Então a gente precisa hoje se decidir. A gente precisa sair dessa mornidão. Seja alguém que permite que o Espírito Santo te conduza ao caminho certo. Se arrependa dos teus erros, das tuas falhas. Permita que o Espírito Santo te convença. Se você precisa pedir perdão. Existem pessoas que às vezes você desonrou em público, então você precisa pedir perdão em público. Se o Espírito Santo te pedir isso, você vai ficar com vergonha? Ou seja, você fez o mal para a pessoa em público e tá tudo bem. Mas se o Espírito Santo te disser para pedir um perdão, você não pode, porque o orgulho não deixa. Às vezes, nesse mundo, para nós, algumas coisas que Deus ele vai nos pedir, pode ser para nós vergonhoso, pode ser para nós desonroso, mas a gente precisa obedecer a Deus na totalidade. O que é que Deus tem incomodado no teu coração? Será que o Senhor está permitindo que você passe por um tempo de humilhação? Então, abaixe a cabeça e aceite a humilhação. É melhor, queridos, sermos tratados por Deus nessa terra do que queimar naquele lugar horrível que há enxofre e ranger de dentes. Então a gente precisa nessa hora verdadeiramente se submeter a Deus. O que é que o Espírito Santo está incomodando no seu coração? É liberar um perdão? É fazer o bem para quem sempre te fez o mal? Às vezes é fazer algo por alguém que você diz assim, meu Deus, essa pessoa não merece. Mas não é sobre o que o outro merece, é sobre o que Deus está nos pedindo para fazer. Será que Deus ele quer hoje limpar as impurezas do teu coração? Será que você tem sido uma pessoa maliciosa, que tem visto malícia em tudo? Porque às vezes existe uma determinada situação que às vezes a pessoa que tem um coração cheio de malícia, cheio de maldade, vai ver de um jeito, e a outra pessoa que está com o coração limpo já vai ver de outra forma. Então, a forma como nós enxergamos o mundo é como nós estamos por dentro, é o nosso interior que vai dizer como que nós vamos ver o que acontece no exterior.
Tenha coragem para permitir que o Espírito Santo ele fale através da sua vida. Não queira trazer mensagens para amaciar o ego de ninguém. Se Deus te pedir para trazer uma palavra de exortação, traga uma palavra de exortação. Se Deus te pedir para dizer algo para alguém, vá lá e diga. Faça tudo aquilo que o Espírito Santo tem te conduzido a fazer. Ore. Às vezes a gente fica em dúvida porque a gente não pede, porque a gente não fala, Senhor, me mostra o que realmente eu devo fazer, o que é que o Senhor quer, qual é o posicionamento. E aí nós ficamos confusos porque nos falta oração. A oração ela traz clareza, a oração ela traz a paz. Então essa é a hora de nos arrependermos, de mudarmos de vida, de abandonar as maldades, as maledicências, os ódios, a falta de perdão, as picuinhas. Essa é a hora de viver um verdadeiro evangelho, em espírito e em verdade. Permita que o Espírito Santo arranque de você a inveja, os ciúmes, as intrigas. Seja alguém segundo o coração de Deus. Ame o evangelho de Cristo. Fique alegre quando vê mensagens que vêm verdadeiramente do alto e se entregue para Deus. Hoje eu creio que o Senhor ele te diz: eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e ceiarei contigo. Deus, ele quer entrar no nosso coração. O Senhor Jesus, ele quer estar conosco a todo tempo. Então se humilhe na presença de Deus. Que Deus te abençoe.